Bom, vamos lá, minha gente. Então, nesse segundo vídeo, que acabou se tornando o terceiro, né, a gente vai falar mais especificamente de uma das teses mais fortes que a gente tem hoje em dia em relação a essa crítica aos direitos humanos, né? O grande representante dessa tese é o George Agamben. A gente já vai falar dele, tá a fotinha dele aí do meu lado. Mas eu vou falar um pouquinho de como eu conheci, né, o trabalho do Agamben e como ele tem sido influente, né, muitos livros dele têm sido publicados no Brasil, principalmente pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais. E o Agamben foi o seguinte: eu estava fazendo meu doutorado, eu entrei no doutorado em 2004. Terminei em 2009. E logo que eu entrei, eu estava trabalhando com inclusão e estudando os textos sobre inclusão escolar. A gente vai chegando em várias questões de políticas, né, políticas educacionais, políticas de uma forma geral. E eu fui me matricular numa disciplina com uma professora da sociologia, que é a Vera Teles, que ela é bastante conhecida no meio, né, da sociologia, que discutia a disciplina. A gente faz essas matrículas pela internet, né, então estava lá discussão dos conceitos de cidadania, de direitos humanos, de igualdade, de equidade, essas questões mais clássicas, né? E me matriculei, fui feliz da vida. Falei, bom, vou ter como fundamentar isso no meu trabalho agora. Primeiro dia de aula, a Vera Teres chega e fala, então, sabe aquilo que vocês viram no sistema? Não vai ser nada daquilo. Quem quiser pode mudar de disciplina, pode cancelar a matrícula, mas eu comecei a ler um filósofo aí, um cara que desconstruiu e implodiu tudo que eu pensava, tudo aquilo que eu queria falar, e eu proponho para vocês a gente estudar esse cara. E aí já tava lá, né? A gente tava nessa e a turma toda topou. E a disciplina que ia discutir esses conceitos centrais virou uma leitura do livro do Agamben, né? Então foi nessa época que eu tive contato com este livro aqui, que é o livro que eu vou falar da introdução dele, né? Vocês têm um outro texto que fala sobre, que é o Homo Sacer, o Poder Soberano e a Vida Nua, do Giorgio Agamben, né? Da UFMG. Aí. Bom, a gente leu esse livro e o Agamben, naquela mesma época, veio para o Brasil, fez uma palestra na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo, né, com muita gente que foi assistir, e foi um dia bem interessante. Ele é italiano, né, e ele fez a palestra em espanhol. Ele disse que falava português, mas o espanhol dele era bem melhor do que o português. Talvez a gente entendesse ele melhor falando espanhol. Mas isso, né? Ele era italiano, falava espanhol, ele editou as obras do Walter Benjamin em italiano, né? As obras completas do Walter Benjamin em italiano. É um estudioso de Foucault. Então o cara fala um monte de língua, super erudito. Ele fez uma palestra muito bonita falando sobre as hierarquias angélicas medievais e como elas estruturam a, todo o sistema jurídico ocidental europeu. Eu estou tentando tirar uma bolinha que ficou no meu olho da luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá cada vez pior. Eu vou parar de mexer nisso para a gente ganhar tempo. Mas basicamente a grande tese do Agamben, e que faz essa revolução toda, é que ele diz que o paradigma do direito hoje, o paradigma jurídico hoje, não é o dos direitos humanos, não é? Mas é o do estado de exceção. O que significa esse estado de exceção? A gente chama de estado de sítio algumas vezes, mas é o poder que o soberano tem, né? Aquele que governa, de, num ato, suspender todos os direitos dos cidadãos ou de quem ele quiser. Ou seja, isso está na Constituição, isso está na Declaração, né? Se vocês leram a Declaração, a Constituição brasileira, isso está nas diversas constituições do mundo, quer dizer, numa situação de emergência, e aí quem avalia o que é essa emergência é quem está no poder, é possível retirar os direitos de todas as pessoas, ou de algum grupo de pessoas. Isso vai acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos logo depois do 11 de setembro.
né, do atentado terrorista às Torres Gêmeas. Então, ali o presidente da época, que era o George Bush, suspende os direitos dos estrangeiros. Então, todo mundo que chega nos Estados Unidos, eles podem prender, eles podem manter nos aeroportos até segunda ordem, até investigação e por aí vai, né? Os soldados americanos no Iraque fazem coisas parecidas, né? Nessa época o Agamben era professor visitante nos Estados Unidos e abre mão, e ele diz que ele não vai concordar, né? Nem vai trabalhar num país que faz esse tipo de coisa, mas o grande modelo do estado de exceção, e essa ideia do estado de exceção, que é uma discussão que o Walter Benjamin faz, também deriva de um jurista nazista, que é o Carl Schmitt, que se utiliza desse estratagema, né, dessa possibilidade para poder retirar dos judeus alemães a cidadania, né? O Carl Schmitt discute isso, obviamente, de forma mais ampla, mas na prática eles fazem isso no governo nazista. Então, o que acontecia? Os judeus deixavam de ser cidadãos alemães. E não sendo cidadãos alemães, o Estado alemão não os protegia, né? Então, eles poderiam ser mortos, que nada aconteceria com quem os matasse. Isso não quer dizer que era uma condenação direta à morte, mas era um aspecto que que os alemães colocaram para os judeus. Para vocês terem uma ideia, né, a Vera Teles contava isso para a gente, de que alguns judeus que entenderam como isso funcionava cometiam algum pequeno crime, como por exemplo quebrar a vidraça da casa de um alemão, porque aí ele queria que o judeu fosse julgado pelo absurdo que tinha feito, só que para o judeu poder ser julgado ele teria que voltar a ser cidadão. E ao voltar a ser cidadão ele reconquistava a proteção do governo alemão, né? Então, esse modelo, né, se vocês entenderam o que é esse estado de exceção, né, que pode ser tomado de uma forma muito ampla ou de formas mais restritas, é, na verdade, a essência do direito contemporâneo, diria o Agamben, e não os direitos humanos. Tá? A forma como isso se desenvolve é o que ele vai fazer no livro todo, é uma tese bastante complexa, né? Esses autores que a gente está discutindo nessas aulas aqui são bastante complexos, mas é isso, né? Não dá para simplificar um pensamento complicado. A gente pode fazer uma apresentação um pouco mais simples, né? Que é o que eu estou tentando fazer aqui, mas essa ideia do estado de exceção, vai dizer o Agamben, ou essa situação que a gente está descrevendo, ela é mais antiga do que a gente imagina. Então, essa ideia de Homo Sacer, que é o título do livro, e esse livro faz parte de uma trilogia, né? Uma trilogia que hoje tem 4 livros, eu nem sei o nome do quarto livro, mas eu tenho os 3, né? Esse que eu mostrei para vocês e mais 2. Então, o Homo Sacer, tem também o estado de exceção, enquanto tal, e o enquanto tal foi o que falei, tá? O nome do livro é só estado de exceção. E o outro livro é O que Resta de Auschwitz. Bom, o que o Agamben está tentando mostrar então é que o seu Homo Sacer é algo do direito romano, do direito antigo, que era esse ser matável, que não era do Estado, então sobre o qual o Estado não tinha nenhum poder. A gente tem semelhanças com isso, com o que acontece com os jovens negros no Brasil e vários outros grupos que supostamente estão sob a tutela do Estado, mas para os quais o Estado, na verdade, não se esforça em proteger os direitos, ou às vezes é o próprio Estado quem tira a vida desses jovens, né? Bom, então a tese do Agamben é muito forte e a gente vai tentar entender como é que ele constrói isso, e fica claramente como uma tese oposta ao que a gente estava vendo até aqui, e um desdobramento das ideias de Nietzsche, que ele não fala diretamente sobre Nietzsche, mas ele é um heideggeriano, né? Ele é muito influenciado por Heidegger, que foi um grande leitor de Nietzsche, e explicitamente ele fala sobre o Foucault e o Walter Benjamin, né, que são autores de grande interesse dele. Tá? Então vamos lá, eu vou tentar ser mais ou menos breve com algumas das ideias centrais que o Agamben apresenta aí logo no começo do livro dele, e o artigo que vocês leram sintetiza também umas ideias gerais, e eu vou me concentrar mais no texto do próprio Agamben para
poder ir compondo com vocês, né, diferentes leituras. Bom, vamos lá. Então, Agamben é nascido em 1942, está vivo ainda, até onde eu sei, né? E para a gente entender a tese do Agamben, a gente precisa primeiro conhecer uma diferença que vem lá da Grécia Antiga entre Zoé, que é o simples fato de viver, não é? Que ele vai associar com a mera vida ou a simples vida do Benjamin, que lá no vídeo anterior eu já fiz algumas críticas, mas agora não vem ao caso, né? Só a gente entender. E bios, que é a vida qualificada, ou a vida política. Tá? Então, Zoé seria algo puramente biológico e aqui a gente teria a vida social. Né? Então, na Grécia Antiga, bios correspondia à política e Zoé à economia. Então, quem cuida dessa vida qualificada, dessa vida que vale a pena viver e que está associada à cidadania são aqueles que estão envolvidos com a política. A Zoé tem a ver com o que se chamava de economia, oikos é família, é lar, né? Na verdade é lar que significa, ou economia seriam as regras da casa, né? Mas Zoé, essa parte biológica, essa parte... Para eles tinha outro significado, né? Essa é uma simplificação para a gente entender. Fala sobre a vida familiar, fora da esfera pública, fora da política. Então, o Agamben faz essa distinção, ou apresenta essa distinção, porque a gente está acostumado a falar da cidadania, né? E da bios como uma vida boa, mas ela é diferente de uma simples vida biológica. E qual é a grande questão para ele? O Foucault, dentro da ideia de biopolítica, traz a Zoé, ou fala desse retorno da Zoé na modernidade pela via da economia política. Né? Ou seja, a administração dos corpos, né? A administração da estatística, que a gente viu agora há pouco, traz a Zoé para o centro da política contemporânea, para o uso dos corpos, né? Para o disciplinamento, a sociedade disciplinar. Então, o Agamben está partindo explicitamente de uma tese do Foucault, por isso a gente falou um pouquinho do Foucault antes. Mas o que diz o Agamben? Antes do Foucault, a Hannah Arendt, enfim, uma mulher, né? Uma grande filósofa política do século XX, que escreveu o livro A Condição Humana, a Hannah Arendt associava a transformação da esfera pública, ou seja, a ideia desse espaço de discussão política, à centralidade da vida puramente biológica no cenário político moderno. Então, o que o Agamben está dizendo é: o Foucault inova com o conceito de biopolítica dele, mas não é tão novo assim. Né? A Hannah Arendt já começava a discutir isso e era muito importante o que a Hannah Arendt estava falando e o que o Foucault está falando. Né? Então, ele já está se colocando na ideia de continuidade, né, desses autores. Só que ele diz, esses estudos da Hannah Arendt não foram levados adiante. Né? Aquela história de uma grande pesquisadora, uma grande pensadora que começou uma coisa e não levou adiante. Tá? Então, dois grandes pensadores, na verdade, a Hannah Arendt e o Foucault. E os dois têm um denominador comum para o Agamben. Nem ela associou as ideias contidas em A Condição Humana, né, que é essa ideia de que a vida puramente biológica, né, ganha centralidade no cenário político moderno, que é similar à biopolítica do Foucault. Então, ela não associou essas ideias com os estudos que ela fez sobre totalitarismo. Então ele fala, é estranho porque é uma ideia muito bacana, uma possibilidade de entender como é que esse modelo jurídico nazista é um modelo que não foi só do nazismo, mas muito mais amplo e, portanto, uma forma oposta de pensar os direitos humanos. E ela não fez isso, como o Foucault não faz menção às experiências totalitárias quando ele fala de biopoder, né? O que é também curioso. Então, o Agamben coloca essa questão, né? É uma percepção bastante inteligente do Agamben, né? Que pega dois grandes pensadores e mostra aí essas lacunas que eles têm.
principalmente para pensar a influência que tem o fascismo nas nossas vidas até hoje, né? Então, o que ele propõe a partir disso? O Agamben propõe que, aqui citando, né, textualmente, somente uma reflexão que, acolhendo a sugestão de Foucault e Benjamin, interrogue tematicamente a relação entre vida nua e política que governa secretamente as ideologias da modernidade aparentemente mais distantes entre si, poderá fazer sair o político de sua ocultação e, ao mesmo tempo, restituir o pensamento à sua vocação prática. Então, o que ele está se propondo a fazer? Né? Uma reflexão que acolhe a sugestão de Foucault e de Benjamin. É por isso que eu fiquei falando tanto nos vídeos anteriores. Tá? Que sugestão é essa? A de Foucault, a de que vivemos a biopolítica. Né? A biopolítica e o justnaturalismo caminham juntas. E Benjamin, a ideia de que direito natural e positivo são formas de violência e formas de violência sobre a vida nua. Né? Então, independente de estar correto ou não, né, essa interpretação do Benjamin, o que o Agamben está propondo é que esses dois projetos, do Foucault e do Benjamin, dariam uma leitura muito precisa do que a gente está vivendo. Por quê? Porque com essa reflexão é possível interrogar a relação entre vida nua e política, né, que é o que a gente está falando, e isso aqui é importante, que governa secretamente as ideologias da modernidade aparentemente mais distantes. Então, essa relação entre vida nua e política vai governando secretamente, ninguém tinha se dado conta até então, essas ideologias mais distantes, ou seja, a democracia e o fascismo. Ambas têm como denominador comum a relação entre vida nua e política. Né? E com isso, o político sai da ocultação e a gente pode restituir o pensamento à vocação prática. Ou, enfim, a gente vai poder transformar alguma coisa só se a gente entender essa forma do poder ou essas formas do poder e da violência, tá? Que juntam Foucault e Benjamin. O Agamben então é bem original na sua leitura, né? E ele se propõe a continuar o pensamento de Foucault e Benjamin, uma forma de... Ele não se intitula da teoria crítica, né? Ele está muito mais ligado a Heidegger, mas ele vê aí uma possibilidade de diálogo entre Foucault e Benjamin. Qual é a crítica então que ele faz ao Foucault, né, para tentar seguir adiante? Diria ele que o Foucault abandona a abordagem, na verdade, aqui ainda não é a crítica, desculpem, né? Aqui ele descrevendo o Foucault e depois ele vai fazer essa crítica. Né? Então, o Foucault abandona a abordagem tradicional do problema do poder. Isso é interessante, porque a abordagem tradicional do problema do poder é o que a gente está chamando de racionalismo nas aulas anteriores, e que é muito bem construída, né, e que se torna um pensamento bastante divulgado. Né? E isso, então, significa que essa abordagem tradicional é baseada em modelos... Desculpa, eu estou apontando com o dedo, não tenho que apontar com o mouse. É baseada em modelos jurídico-institucionais. Ou seja, é disso que a gente estava falando, né, dessa positivação, desses modelos jurídicos que se institucionalizam. Né? O Foucault abandona essa ideia e vai apontar para a questão do problema do poder, não só nesse campo, ou pelo menos não privilegiadamente nesse campo, mas nos modos concretos do poder. O que são modos concretos do poder? As técnicas políticas e as tecnologias do eu. Então, é nessas esferas que vão para outros campos, que não só o jurídico institucional, que o poder, né, ou o problema do poder se manifesta. Mas aí vem a crítica. O ponto que explica a totalização do poder, né, ou como esse poder se torna um poder totalizador ou totalitário, ao mesmo tempo que forma sujeitos ou subjetividades, não foi abordado claramente.
Isso para a gente é muito interessante, porque o Agamben está apontando para uma questão do Foucault que é ele sai da questão do justnaturalismo, dos direitos humanos como uma questão jurídica institucional e vai para as formas concretas de poder. Só que ele não consegue pensar como é que isso se torna tanto totalitário, ou o todo e a parte, né? Isso não foi abordado claramente. O Agamben é bem justo com Foucault nesse sentido, diz provavelmente pela morte prematura, né? O Foucault tivesse mais tempo, teria conseguido abordar essa questão de forma mais aprofundada. E, apesar de abordar, de uma certa forma, essas tecnologias do eu e a individuação, a psicologia não é uma solução. Na verdade, haveria para o Agamben, ele faz essa discussão muito de passagem, né? Mas essa questão psicológica, essa questão da subjetividade, é, para ele, um ponto cego, ou pelo menos um ponto de fuga em Foucault. Essa ideia é muito interessante também. E já faço um breve momento cultural sobre o Honneth, que eu tenho estudado mais, né? O que acontece? Ponto de fuga, eu não sei se todos conhecem essa expressão, mas ela vem das artes plásticas, principalmente da pintura, e dá uma ideia de perspectiva. Então ele é um ponto comum para onde tudo converge para dar uma ideia de tridimensionalidade. Então o ponto não aparece, mas ele é importante para como todo o quadro é pintado, como tudo é distribuído na tela. Então é como se ele dissesse, o Foucault não tem uma teoria explícita sobre essa psicologia, mas ela está ali sempre puxando os escritos dele para aquele lugar, né? Ainda que o Foucault faça uma crítica das instituições psiquiátricas, da própria psicologia, o que ele pensa mais precisamente não fica claro, né? Então pode ser um ponto cego, ou seja, aquele que a gente olha e não vê, está ali, mas a gente olha e não vê, ou um ponto de fuga, né, que orienta a obra, mas que não aparece em primeiro plano. O momento cultural que eu fazer é que o Honneth, lá pelos anos 80, se dedica muito ao pensamento do Foucault como uma possibilidade de crítica da própria teoria crítica. Então ele tenta construir a teoria crítica dele dialogando com Foucault. Mas ele faz uma crítica bastante semelhante a essa do Agamben, né? De que há uma teoria muito implícita do psíquico no Foucault, e essa teoria é bem simplória, diria o Honneth, ou bem reducionista, né? Por isso ele acaba procurando outras formas de pensar as questões psicológicas, porque o Foucault não daria conta, tá? E para ele a psicologia é bem importante, mas o Agamben aponta isso e ele também abre mão, né? Então, para a gente aqui, ele é muito importante por essa ideia de oposição aos direitos humanos, ou de apresentar uma teoria que denuncia esses direitos humanos como também uma parte do estado de exceção, mas fica muito difícil construir essa relação com a psicologia, né? Por isso que a gente vai ter um último momento a partir do texto da Cecília Coimbra, que é uma psicóloga que lê Foucault e Agamben e vai nos ajudar a pensar algumas coisas, tá? Dentro dessa vertente aqui. O próximo passo, então, vai ser a gente entender se ele não recorre, né, à psicologia para pensar essas relações, o que ele usa? E aí eu peguei um trecho que eu acho bem importante. É um trecho longo, então eu dividi em 2 slides, tá? Esse entre colchetes aqui é só um comentário meu dentro da nossa lógica aqui, para a gente não se perder tanto no texto. Então vamos lá. Vai dizer o Agamben. A presente pesquisa concerne precisamente este oculto ponto de intersecção entre o modelo jurídico institucional e o modelo biopolítico do poder, né? Que para ele não é o psicológico. Tá? Ele faz perguntas se a psicologia serviria para isso e ele responde que não. Então, a pesquisa dele vai tentar encontrar esse ponto oculto, né, dessa intersecção entre o modelo jurídico institucional e o modelo biopolítico do poder, ou dessas práticas do poder. O que ela teve de registrar nessa pesquisa, entre os seus prováveis resultados, é precisamente que as duas análises não podem ser separadas e que a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo originário, ainda que encoberto, do poder soberano.
Então, o que ele começa a apresentar os resultados dele, né? Então, não dá para separar, na verdade, essa questão da vida nua da esfera política. Ou seja, ela é o núcleo originário do poder soberano. O estado de exceção, né, essa exposição da vida nua, da vida biológica, né, do poder sobre a vida e a morte dos corpos, é algo que está lá na origem e que ainda não tinha sido demonstrado. Né? Ou seja, a biopolítica e o justnaturalismo caminham juntos não a partir da modernidade, como se propõe normalmente, ou como proporia Foucault, mas de muito antes. Isso viria de um vínculo do campo do direito, né, do campo dessas regras de convivência, segundo Agamben, há muito tempo atrás. Então vejam que é um argumento muito diferente daquele do período axial, de um grande desenvolvimento da razão. Né? Aqui a ideia é outra. Tá? Há uma imbricação entre essas relações de poder sobre a vida e a morte das pessoas, que é bastante antiga. Espero que as ideias estejam claras. Vamos para a segunda parte da citação. Pode-se dizer, aliás, que a produção de um corpo biopolítico seja a contribuição original do poder soberano. Então, justamente é o poder soberano que cria o corpo biopolítico. Né? Então não dá para separar essas coisas. A biopolítica é, nesse sentido, pelo menos tão antiga quanto a exceção soberana. Né? Então o que ele está dizendo? Aquela exceção soberana, que a gente já adiantou um pouco, que é a questão do Homo sacer desde a Roma Antiga, já era biopolítica. Essas coisas nasceram juntas. E essa é a grande tese do Agamben. Né? Vejam isso que eu destaco de novo. É uma ideia de como surge o direito e as relações de poder e de violência que é um discurso muito diferente do que a gente viu até aqui com o que a gente chamou de racionalismo. Né? Então, colocando a vida biológica no centro de seus cálculos, então isso já mais recentemente, né? O Estado moderno não faz mais, portanto, do que reconduzir à luz o vínculo secreto que une o poder à vida nua, reatando assim, segundo uma tenaz correspondência entre moderno e arcaico, que nos é dado verificar nos âmbitos mais diversos, com o mais imemorial dos arcana imperi. O que o Agamben está dizendo então? Que esse Estado moderno não fez mais do que reconduzir esse vínculo secreto, né, à tona. Né? Ele trouxe à tona de novo esse vínculo. E aí ele reata com o mais imemorial dos arcana imperi. Isso seria um mistério muito antigo. Tá? Esse mistério antigo faz referência a um problema filosófico que o próprio Walter Benjamin se utiliza, de algo que nos tornou humanos numa relação de poder extremo. Né? Então, essa ideia desse mistério inicial, né, desse mistério muito antigo, seria essa revelação dessa união, tá? do poder com a vida nua. Então, por isso o Agamben vai se dedicar tanto a essa discussão da vida nua, ou da mera vida, ou da vida biológica, e dessa decisão do estado de exceção, de poder abrir mão da tutela dessa vida, ou definir sobre a vida e a morte das pessoas. E é isso que caracterizaria o direito. Né? É isso que estaria implícito, né? Ou deveria ser ampliado na obra do Foucault para dar conta de toda aquela crítica da violência que o Walter Benjamin trabalhou no texto dele. Com isso, ou quais as consequências disso? Né? A gente precisa rever a noção aristotélica do zoon politikon. Ou seja, a ideia de que nós somos animais políticos, né, ou de que somos todos cidadãos, não é, infelizmente, né, o grande modelo. Então, isso não dá a nós um direito natural. Né?
Na verdade, a vida nua faz parte da exceção na política, né? Ou seja, essa vida não qualificada está na base dessa exceção que ele chama de exclusão inclusiva, né? Ou seja, a exclusão da nossa vida boa, né? Ou essa possibilidade de exposição da nossa vida biológica, que seria, né, essa exclusão num sentido de que os nossos direitos podem ser suspensos a qualquer momento, e é isso que nos inclui na cidadania, é o que nos caracteriza. Então não é o zoon politikon, mas é a zoé, é a vida nua. Tá? E essa vida nua vai ter expressão nesse item jurídico, né, nesse tema jurídico antigo do homo sacer, que eu já expliquei resumidamente no começo, não tem tanto mais o que falar, vou retomar algumas ideias. Essa ideia do homem sagrado, mas esse sagrado está para além da transcendência, né? Esse sagrado tem a ver com uma questão da expiação. E, como eu estava dizendo, era aquela ideia. Quando uma pessoa, então, era considerada um homo sacer, ou ela não fazia parte de um determinado estado, ela não era protegida por aquelas leis, né? E isso nos faz pensar na própria Declaração Universal, né, de 1948, nos refugiados que a gente tem hoje, né, os expatriados, e essa ideia, então, é como a dos judeus que a gente colocou, que foram retirados da cidadania alemã, né? Então, é esse aspecto dessa exclusão inclusiva, né, dessa possibilidade de que dentro do direito a gente pode ser excluído a qualquer momento, é o que caracteriza essa vida nua e esse homo sacer, ou seja, aquele ser humano que podia ser morto por qualquer pessoa e o Estado não tinha a menor obrigação em relação a isso, não tinha nada o que fazer, não tinha que proteger, não tinha que condenar, porque não cabe no instituto jurídico, né? Não cabe na organização daquela vida. Tá? O Agamben passa um bom tempo discutindo esse conceito, né? Mas simplificadamente é isso, e essa é a grande descoberta que ele faz. Lá no direito romano, vai dizer que chega no direito contemporâneo, junto com esse grande mistério, né, arcaico que a gente carrega de forma oculta no desenvolvimento da civilização, e enquanto a gente não der conta dele, a gente vai continuar reproduzindo essa biopolítica que não se opõe ao poder soberano, mas é justamente o que caracteriza a forma de poder em torno da qual a gente se organiza. E aí ele propõe diretamente: a tese Foucaultiana deve ser revista, né? O que caracteriza a política moderna não é a inclusão da zoé na polis, né? Não é a inclusão da vida nua, da vida biológica na polis. Decisivo é o fato de que o espaço da vida nua vem progressivamente a coincidir com o espaço político. A vida nua agora é sujeito e objeto do ordenamento político e de seus conflitos, o ponto comum tanto do poder estatal quanto da emancipação dele. E instauram-se o processo disciplinar e a democracia moderna. Então, em torno dessa noção de vida nua, né, como aquilo que organiza a política e os conflitos políticos, vai colocar numa proximidade muito grande o processo disciplinar ou controle dos corpos e a democracia. Então, é uma denúncia das origens violentas da democracia. E se a gente quer uma democracia efetiva, a gente precisa encarar isso de frente e ver onde é que isso vai parar. Finalizando, então, o que eu gostaria de falar sobre o Agamben, espero que tenha ficado mais ou menos claro. É um pensamento que soa muito novo, né, quando a gente se depara com ele, seria o seguinte. Bom, a tese do Agamben é de que há uma íntima solidariedade entre democracia e totalitarismo. Até que uma política integralmente nova, não mais fundada na exceção da vida nua, não se apresente, toda a teoria e toda a praxis permanecerão num beco sem saída.
ele não é um cara muito otimista, vocês podem ver, né? Então, nenhuma teoria que não consiga sair disso, né, vai trazer algo novo. E nenhuma prática, porque é como se ele estivesse dizendo que as nossas práticas estão simplesmente reproduzindo esse estado de exceção o tempo todo. E aí fica bem difícil sair disso, né? E para finalizar, falando da influência do Benjamin, o Benjamin vai ser aquele que aparece, o Benjamin aparece como aquele que chama atenção para os limites e estrutura da estatalidade, né? Quando ele está falando que tanto o direito positivo quanto o natural são formas de instauração e de manutenção da violência. E aí ele coloca o Benjamin como uma alternativa à abordagem marxista, né? Para ele o Benjamin seria uma possibilidade outra de leitura, e também uma alternativa à visão anarquista do Estado, né? Lembrando que Benjamin tem suas querelas com Marx, mas é bem próximo, né? Mas também tem sua simpatia pelo anarquismo e algumas críticas também. É um autor também bastante complexo, né? E não dá para a gente aprender tão rapidamente, mas eu acho que a ideia central aqui é que o Agamben está dizendo que a gente gira em torno de uma questão do Estado, de uma discussão do Estado, do aparelho jurídico, sem perceber o quanto esse aparelho jurídico tem do arcaico, do teológico, das relações mais difíceis de poder, unindo democracia e totalitarismo. Então a gente acha que está indo da democracia para sair, indo do totalitarismo para a democracia como indo para um oposto, mas na verdade há algo oculto que torna essas duas coisas muito semelhantes. E ele propõe então essa revisão da tese do Foucault para entender isso de forma mais ampla e acha que no Walter Benjamin a gente consegue encontrar alguma possibilidade de repensar, né, essa estrutura estatal, tá? Sem recair no marxismo ou no anarquismo. E não comenta muito sobre aquelas outras questões do Benjamin que me parecem muito importantes, né? Sobre a eticidade religiosa e a educação, que para a gente vai ser importante em algum momento aqui discutir, mas eu queria só passar essas ideias do Agamben para a gente ter essa noção de como ele construiu e por que ele se tornou tão influente hoje, tá bom? Depois a gente pode bater mais papo sobre ele, se eu conseguir falar alguma coisa além daqui, a partir das dúvidas de vocês, mas quem conhecer mais também, não é, eu tiver conhecer discussões sobre o Agamben, sobre esses desdobramentos da obra dele, pode trazer para o nosso bate-papo em conjunto aí, tá bom? Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui e o próximo começa já discutindo como uma psicóloga brasileira lê o Foucault e o Agamben e relaciona com a psicologia. Então, até já.